estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Jesus, tu és, onde tudo é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande. Eu já estive em outros, mas não. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, família Pedirve. Nós estamos aqui nessa noite por mais uma vez, alegres, felizes por estar junto com vocês através de mais essa live aqui através do Facebook. E hoje é uma noite muito especial. Eu tenho certeza que o nosso Deus,
Ele já tem coisas preciosas preparado aqui para o nosso espírito. Queridos, vá correndo pegar a tua Bíblia e abra ela, por gentileza, em Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, onde a palavra do Senhor vai estar falando sobre o nosso tema de hoje. Hoje o Espírito Santo colocou um tema em especial em nossos corações, que é transformados pela graça. E que tema maravilhoso é esse, né, queridos? É através da graça do Senhor que nós alcançamos a liberdade. Outra hora nós éramos escravos, que estávamos condenados, mas Jesus, Ele veio e nos ofereceu a sua graça, e através dela nós somos livres, nós estamos libertos, nós saímos da condição de escravo e passamos a ser filho de Deus. Como diz em João 1:12, a todo aquele quanto nele crê, deu-lhe o direito de serem feitos filho de Deus. Então você já não é mais escravo, querido, você é filho, e isso veio através da graça do Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Através da graça nós alcançamos a salvação. Quando a gente pergunta para o irmão: você tem certeza que você é salvo? Se o seu irmão falar assim: eu não sei, é porque ele ainda não conheceu a graça, é porque ele ainda não teve a fé, ele ainda não passou a crer na graça do Senhor. Porque aquele que conhece a graça, aquele que vive na graça do Senhor, ele já tem a certeza da sua salvação, porque a graça já trouxe a salvação para nós. Mas pastor, será que quando nós estamos falando só sobre graça, quando nós pregamos somente a graça que pode nos salvar, será que isso não dá uma liberdade para nós viver no pecado? No versículo 12 aqui, querido, vai nos falar algo importante, que a graça também, ela nos ensina a renunciar à impiedade e os desejos da carne. Algo que sempre nós falamos aqui, que a graça do Senhor, ela nos pegou e nos tirou do lamaçal, da lama. E se nós voltarmos para a lama e quiser ficar na lama, é porque nós estamos desmerecendo a graça de Deus sobre nós. E hoje o Espírito Santo, ele quer falar com você aqui. O Espírito Santo nessa noite, ele quer trazer uma libertação da falsa religião. O Espírito Santo, ele quer te tirar nessa noite da religiosidade e te colocar em um lugar de liberdade. Você crê nisso nessa noite, querido? Então vamos entrar nesse ambiente. Vamos entrar nesse ambiente. Eu convido você nessa noite a estar orando. Eu convido você nessa noite a estar clamando ao Senhor.
Daqui a poucos instantes estará aqui o servo de Deus, pastor Diego Lima, e nessa noite Deus vai usar por mais uma vez de uma forma tremenda. Mas agora, querido, vamos entrar em um ambiente que já está preparado para nós. Vamos entrar. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos, ó Pai, o teu santo nome, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nosso favor. Oh Pai, eu não posso pagar, ó Deus, nós não temos como pagar o que o Senhor já fez por nós. Nós não tem como pagar, ó Deus, a graça que o Senhor ofereceu a nós. Mas aqui nessa noite, ó Deus, a única coisa que nós temos para te oferecer é um coração totalmente grato ao Senhor. É um coração totalmente, ó Deus, aqui disposto, ó Pai, a servir e adorar o Senhor até o fim. Oh Espírito Santo de Deus, aqui nessa noite eu peço, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor venha fazendo, ó Pai, que esse irmão venha entrando, ó Pai, nesse ambiente que já está preparado para ele, nesse ambiente que já está preparado para ela. Nós declaramos que todo impedimento, que toda barreira que tenta fazer para que nós não venhamos chegar no propósito, chegar no lugar que o Senhor quer que nós venhamos estar, venha caindo por terra. E eu quero declarar, ó Deus, que as pessoas nessa noite venham ser edificadas. Querido, nós temos falado nesse tempo que uma das formas de edificar o nosso espírito é orando em línguas. Então comece esse culto, querido, orando em línguas, em nome de Jesus Cristo. Vai orando em línguas. Espírito Santo, nós sabemos, ó Pai, que nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo, ó Deus, um período de caos sobre essa terra, mas nós não andamos, ó Pai, segundo a visão aqui terrena, mas nós andamos, ó Pai, em uma visão espiritual, e nós declaramos, ó Pai, nessa noite que os olhos espirituais de pessoas estão sendo abertas, em nome de Jesus Cristo, que toda cegueira espiritual venha caindo por terra, e os olhos de pessoas aqui venham ser abertas para contemplar a glória do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor aí na sua casa, querido. Vamos adorar o Senhor aqui um pouquinho. Glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito, cante conosco. Venha aquecer os corpos, venha aquecer, Espírito Santo. Vem com cura todo o seu poder. Vem. Vem manifestar o seu sinal.
Senhor, tome essa pessoa com fogo. Oh, chorabaramadaraçu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Levante a tua mão e declare Yeshua. Yeshua, glória a Deus.
seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você nessa noite já está recebendo a presença de Deus aí, querido? Porque o altar já está queimando aqui nesse lugar. Querido, sem perca de tempo, já quero convidar aqui pastor Diego, que nessa noite vai estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você estendesse as vossas mãos aqui para o altar. Estamos felizes com a presença desse servo de Deus que sempre tem cooperado conosco aqui. Que Deus vos abençoe, você juntamente com a tua família. Estenda as vossas mãos aqui para o altar. Vamos nessa noite estar aqui abençoando a vida do servo de Deus. Espírito Santo do Senhor, nós glorificamos, ó Pai, o teu santo nome. Eu quero louvar o Senhor pela vida do teu filho. Nós abençoamos, ó Deus, no teu nome o ministério, a família, e que nessa noite, por mais uma vez, ele venha ser boca do Senhor para falar conosco aqui nessa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está com a oportunidade, pastor Dinho. Amém, amém, amém. Que bênção, né? Bom é estarmos aqui mais uma vez. Fica um clima meio diferente, né? Sem o pessoal. A gente que está acostumado com o calor humano, né? Com as pessoas nos envolvendo, com aquele culto bem contente, com a reunião bem maravilhosa que envolve todo mundo, mas louvamos a Deus por todas as coisas. Sabemos que, como disse Paulo em Romanos 8, Deus faz com que todas as coisas contribuam, concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que não é Deus que provoca o mal, né? Embora no Antigo Testamento use-se o termo de que tanto o bem quanto o mal foi criado pelo Senhor, mas nós que somos convidados a termos um conhecimento íntimo do Senhor. Oséias disse que o povo perecia, 2:4 disse que o povo perecia por falta de conhecimento, e eu acredito que esse conhecimento que ele estava se referindo não era um conhecimento de saber, de ter informações, até porque o povo judeu, eles conheciam muito bem, né? Eles tinham um conhecimento muito bom. Porém, Daniel disse que o povo também que conhece ao seu Deus, ele se torna forte, né? Oséias disse que o povo era destruído por falta de conhecimento, e nós sabemos que esse conhecimento fala de uma relação íntima, aquilo que Pedro chama no Novo Testamento, quando ele fala que nós devemos crescer em graça e conhecimento, crescer em graça e no pleno conhecimento do Senhor. Ele está falando de epignose, né? Falando de um conhecimento real. Quando nós passamos a ter um conhecimento íntimo de quem Deus é, baseado em Jesus, porque Jesus ele veio para nos dar esse conhecimento de quem Deus é. Quando nós passamos a olhar Jesus, nós entendemos, sabemos como Deus é, como Deus se comporta, quais são as ações de Deus, como Deus contribui com todas as coisas, ou que Deus faz com que contribua ao nosso favor, e chegamos à conclusão de que não é Deus que faz o mal, não é Deus que faz as coisas ruins, né? Deus pega essas coisas ruins que acontecem por causa da queda do homem, né? Assim que o homem caiu, as coisas desandaram, né? O homem não tinha medo, passou a ter medo. A Bíblia diz isso em Gênesis 3:10. No verso 9, Deus procurou Adão e não achou Adão. No verso 10, Adão diz que ouviu a voz do Senhor no jardim e teve medo. Então a gente vê que o pecado, a queda, lhe trouxe uma consciência de medo, de distanciamento, de separação, e consequentemente trouxe também danos não somente na vida do homem em relação com Deus, mas também
em todas as coisas, porque a Bíblia diz que até a terra começou a produzir espinhos, abrolhos, os animais começaram a ter medo do homem, o homem ter medo dos animais, e as coisas desandaram. Então nós sabemos que Deus pega todas essas coisas que vêm por causa da queda do homem, que se torna ruim para nós, e faz com que elas se tornem coisas boas. Amém? Então que você fique de início com essa mensagem no seu espírito, que você tenha consciência dessa verdade, que não é Deus que provoca as coisas ruins. As coisas ruins que vêm, Deus as transforma em bênçãos para nós. Foi assim na vida de José, e não será diferente na nossa vida. A Bíblia diz que os irmãos de José tentaram mal contra ele, mas Deus tornou em bem. Deus sempre pensa em dar um livramento grande. Deus sempre pensa em livrar pessoas. Deus sempre pensa em projetos maiores, né? Então o que os irmãos de José fizeram foi uma coisa má, ruim, mas Deus tinha um projeto maior, que era, no lugar de matar vidas, salvar vidas. Então esse é o nosso Deus. A gente percebe o quanto Deus é bom aí, certo? Deus, ele não está disposto a matar pessoas, Deus está disposto a dar vida a pessoas. Foi por isso que ele enviou o seu filho, para que as pessoas entendessem isso, não tivessem uma informação dele baseada em informações, ou um conhecimento baseado em informações. Deus é assim, Deus castiga, Deus é ruim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, então a gente tem que se ligar, porque senão ele pega e tal. Queridos, quando nós conhecemos ao Senhor, a Bíblia diz que nós conhecemos o perfeito amor, certo? Quando nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos o perfeito amor. E conhecendo esse perfeito amor, a Bíblia diz em 1 João 4,18 que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo, ele implica-se em castigo, né? As pessoas têm medo de que Deus as castigue, porque elas olham Deus com uma mentalidade humana, que tem que fazer alguma coisa, que é o toma lá da cá, né? E baseado no tema de hoje, nós vemos totalmente o contrário. Se fôssemos olhar pela lógica humana, nós éramos merecedores de ira, de morte mesmo, de punição, de fato de condenação, como a Bíblia diz que nós estávamos condenados, sim. A ira repousava, mas Deus não está interessado em matar as pessoas, Deus está interessado em salvá-las. E é por isso que o pastor leu em Tito 2,11 essa verdade. Eu me apeguei ali, eu trouxe essa verdade para o meu espírito, sabe? E a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. As pessoas que não mereciam, as pessoas que olhávamos, ou que possamos chegar a olhar e dizer, essa pessoa não merece, a Bíblia está dizendo claramente, a graça se manifestou para ela, a graça se manifestou para mim, a graça se manifestou para você. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está mais interessado do que nós mesmos. Às vezes a gente acha que está interessado, sabe, pastor Jean? Mas Deus teve maior interesse. O interesse de Deus foi tão grande que Paulo disse em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando a ele os seus pecados. Que interesse, né? Deus estava interessado em você. Possa ser que você não tinha tanto interesse por Deus, mas Deus estava interessado em você. Deus estava interessado em você. Deus estava interessado em nós. E esse interesse de Deus em nós foi o que cativou, foi o que nos fez se sentir seguros, certo? Esta é a verdade, querido. Esta é a verdade. E baseado neste tema tão maravilhoso, em que algumas pessoas às vezes ficam amedrontadas de tocar no assunto sobre a graça de Deus, ou algumas outras pessoas se fecham quando ouvem um assunto de graça de Deus, porque quando se fala sobre a graça, as pessoas tiram logo que
você vai falar sobre libertinagem, você vai falar que eu posso viver uma vida de pecado, você vai falar que eu posso viver de qualquer jeito e Deus me aceita. Primeiro é que Deus te aceita de qualquer jeito, essa é a verdade. Mas não é porque Ele te aceita de qualquer jeito que você precisa ficar de qualquer jeito. O texto é claro no verso 12: a graça que Ele lhe dá e te aceita do jeito que você é, ela te transforma, certo? Porque se Deus não me aceitasse do jeito que eu sou, então eu primeiro tinha que me ajeitar para depois Deus me aceitar. Mas Deus me aceita, e quando eu entendo essa aceitação, certo? A graça de Deus, ela vem e nos transforma, e essa transformação é algo que acontece não externamente, não é no mudar de vestes, não é em colocar uma calça ou, sabe? A transformação acontece internamente, de dentro para fora. Você vai se tornando cada dia, baseado naquilo que Paulo disse em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Paulo disse que nós somos transformados de glória em glória, certo? E esta glória é Shekinah, presença, habitação. Então é uma lógica: Deus nos aceita, mas a graça nos transforma. É uma metamorfose, certo? Você já viu uma metamorfose? Não? Mas já pesquisou? É interessante. Aquele processo da borboleta, ela primeiro é uma largata, né? Aí entra no casulo e tal, e daqui a pouco se torna uma borboleta bem bonita. Então, a palavra transformação lá, do que Paulo estava se referindo, é essa. Paulo estava falando sobre metamorfose. Paulo estava falando sobre metamorfosear-se, sobre esse ato de transformação de dentro para fora. Queridos, Deus, Ele não colocou condições em te aceitar. Entenda essa verdade: o amor de Deus por você não é um ato condicional, certo? Deus te aceita se você fizer isso, Deus te aceita se você fizer aquilo. Você tem que tirar esse pensamento meritório da sua mente. Você tem que tirar essa mentalidade de merecimento da sua cabeça, de que você só é abençoado se você fizer isso, se você fizer aquilo. É óbvio que as boas obras fazem parte da salvação, mas você não pratica boas obras para ser salvo. É a evidência de que você já é uma pessoa salva, e por isso que você pratica boas obras. Então tire da sua mente de que você, se fizer alguma coisa, eu vou dar uma focinha e Deus vai fazer. Não, cara, não é uma condição. Efésios 2:9 diz que não é por obras, para que nenhum homem se glorie, para que nenhum homem se orgulhe. Deus não precisa que você faça, Deus precisa que você creia. Essa é a verdade do Evangelho. Se você está interessado em fazer alguma coisa para ter uma aceitação ou uma aprovação de Deus, comece fazendo. Mas sabe como? Crendo que Jesus te substituindo foi o suficiente. Até porque a graça se manifestou para isso. A graça não é um conceito, não é um estudo, a graça é uma pessoa. A Bíblia diz que graça e verdade, né? Graça e verdade estão personificadas em Jesus, estão evidentes de maneira mais clara. Se alguém quer ter um conhecimento sobre a graça, Jesus. Se alguém quer ter um conhecimento sobre a verdade, eu não digo uma verdade, eu estou dizendo a verdade. Jesus é a expressão exata da graça de Deus e da verdade de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender este ponto interessante, de que aceitar Jesus é aceitar a graça de Deus, é aceitar de que Deus não me aceita por meus méritos, Deus não me aceita por minhas obras, Deus me aceita pela fé que eu tenho na obra consumada do seu Filho. A obra de Jesus foi suficiente, a obra de Jesus foi importante,
Então, quando eu entendo essa verdade, eu entendo que Deus me aceita não de maneira condicional. É que nem o amor dele. O amor de Deus não está baseado em condições, certo? As pessoas podem me amar baseado em condições. Diego, eu te amo até tal ponto. Diego, olha, é até aqui. Diego, é até ali. Mas Deus nos ama com um amor incondicional. Eu quero ler um texto aqui para vocês para deixar isso mais claro. Efésios capítulo 2. Saca aí o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Se você está em casa, eu acredito que você está sendo bem edificado. Para você que está em casa, que não pode estar aqui, olha o que Paulo disse. Isso daqui é tremendo demais. Isso daqui é libertador, varão, viu? Você está doido para sorrir, né? Mas eu sei que você está sorrindo. Queridos, isso é libertador. Olha o que o texto diz, ó. Efésios 2, verso 4. Mas Deus, que é rico, diga comigo, rico. Ninguém ouviu, mas eu ouvi, viu? Olha só. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou. Cara, esse amor foi tremendo, viu, sonoplasta? Você estava viajando aí, né? Não, mas beleza. Pelo imenso amor que nos amou. E qual foi esse imenso amor com que Ele nos amou? Era que nós estávamos debaixo de maldição. Qual era a maldição? Era de não conseguir cumprir a lei de maneira total, certo? Nós estávamos distanciados de Deus. Estávamos fora da fonte de energia. É como se eu desligasse o computador agora aqui. O computador ia perder a vida, porque ia tirar da fonte de energia, certo? A fonte de vida do computador é ali, onde a gente coloca a tomada. Pronto, tirou e já era. Acabou a vida dele. Então nós estávamos assim, desconectados de Deus. Por causa do pecado, né? Estávamos confinados na lei. Então, essa situação era muito difícil. Escuta só. Estávamos debaixo de maldição. Por causa da lei. Viu? Não é que a lei seja maldita. Vou deixar bem claro aqui. A lei não é maldita. Sempre gosto de destacar esses pontos. A lei não é maldita. Paulo diz em Romanos 7, verso de número 12. A lei é santa, boa e justa. Essa é a verdade. Mas não cumpri-la de maneira perfeita, de maneira total, de maneira plena, era estar debaixo de maldição, porque havia uma condição na lei, certo? Então nós estávamos em uma situação totalmente contrária. Mas Deus nos ama tanto, queridos, eu não vou usar o termo passado. Deus nos amava, Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, porque o amor de Deus é um amor eterno. Então Deus nos ama tanto, que desse mesmo intervir. Deus viu que o homem não conseguia cumprir nada. Deus viu que o homem não conseguia obedecer aos mandamentos, cumprir as leis. Tiago 2,10 diz que se o cara erra em um ponto, em uma vírgula, o cara erra em toda a lei. Então imagina só, errou em um ponto, em uma vírgula, erra em todo. Ok, obrigado, pastor. Então essa era a situação complicadíssima. Errava um ponto, errava em todo. Deus viu que o homem não tinha condição. Aí o que Deus fez? Deus anunciou uma mudança radical. Deus olhou e disse: vocês não conseguem, eu amo vocês demais, então o que é que eu vou fazer? Abre a sua Bíblia aí para você dar uma sacada. Jeremias capítulo de número 31. Jeremias 31. Se não fuja a memória, se não tenha esquecido.
Vamos ver aqui. Jeremias 31, 31. O homem não conseguia cumprir as leis. O homem não conseguia servir a Deus. Aí o que Deus fez? Então vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? A primeira não deu certo. Deus fez uma aliança com o homem baseado na lei, não deu certo. É isso que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo de número 8, verso número 13. A lei se tornou obsoleta, envelhecida. Precisou de outra para tomar o lugar. Por quê? Porque não foi suficiente. Ela teve a sua glória, teve. E a glória dela foi de tornar o homem consciente do quão pecador ele era. Romanos 3:20 diz que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então o homem estava nessa situação. O que acontece? Aí Deus anunciou antigamente por meio do profeta. E Deus diz no verso 31 de Jeremias 31: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, não foi iniciativa sua, não foi iniciativa sua, não foi iniciativa minha. Deus está dizendo: não parte mais de você. Você que está em casa, não começa mais em você. Eu tive a iniciativa de ir até Deus. Eu tive a iniciativa de procurar a Deus. Eu tive a iniciativa de fazer isso. E por isso que Deus olhou e disse: eu vou te salvar. Não, Deus está dizendo: porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha como a graça se manifestou a todos nós. Olha como a graça foi poderosa para todos nós. Deus viu a condição em que nós estávamos, como Paulo diz, eu gosto sempre de usar esses textos, nós estávamos em uma situação desesperadora, sabe, estávamos desesperados, estávamos como se tivesse caído no mar, não sabendo mais nadar, se afogando, morrendo, querendo cumprir, querendo realizar, e cada dia mais se afundando, não conseguindo receber nada, não conseguindo ter a aceitação de Deus. Aí chegamos à conclusão, mediante a lei, de que miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo do pecado? Quem me tirará dessa condição adâmica? Quem vai me tirar desse alvo da ira, desse alvo da condenação? Queridos, isso é Romanos 7:24. Romanos 7:25 diz diferente. Romanos 7:25 diz: a resposta está em Jesus. Quando nada parecia dar certo, a graça se manifestou. Jesus se manifestou e disse: eu trarei salvação para todos os homens. Aleluia. Jesus se manifestou trazendo salvação, reconciliação por meio dessa graça de Jesus. Queridos, você estava numa situação contrária, aí a Bíblia diz que você creu na obra de Jesus. E eu vou te dizer uma coisa: é mais fácil fazer alguma coisa do que crer que algo já está feito. Sabia disso?
É mais fácil a gente fazer alguma coisa ou querer fazer do que crer. A gente tem essa dificuldade. Você já viu que às vezes a gente pede por proteção? Eu não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que você clama por proteção, mas não crê que é protegido. Então a gente está mais preocupado em fazer alguma coisa do que crer. E nessa noite o que eu quero passar para você é isto: creia que a graça de Deus é suficiente. Ela não precisa das suas obras, embora você saiba do que eu disse no início. As obras não te salvam, mas faz parte da vida salva. Você é salvo, por isso que você pratica boas obras. Mas pelo amor de Deus, ela é suficiente para salvar não somente você, mas sua casa, sua família, seu filho, seu marido, seus irmãos. Esta é a graça de Deus. Pare de querer fazer alguma coisa para entender, aceite, creia. Paulo disse em Romanos, falando da boa notícia, Jesus se manifestou. Deus de fato fez uma nova aliança. Poxa, Jesus é uma garantia, aleluia. Jesus é a garantia dessa nova aliança na graça de Deus, ou que nós vivemos de graça. A nova aliança na graça. Olha o que diz Hebreus 7:22. Olha aí na sua Bíblia o que diz. Agarre-se nessa promessa, agarre nessa verdade. Pegue essa verdade e aplique no seu espírito. Repita essa verdade até que a palavra crie uma voz dentro de você e lhe dê a certeza que Jesus é a garantia, o fiador, o mediador de uma nova aliança. Aleluia! Ele é a garantia, Ele é a sua garantia. Você precisa crer nele, você precisa aceitar a obra dele, você precisa entender que Ele é quem te salva, é Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Estou sentindo a ação de Deus aqui, o mover de Deus. Aleluia. Quero que você adore a Deus nesse momento que você está. Que você está em casa. Eu peço que neste momento você se desarme das suas obras. Deus quer que você aceite que não é por causa das suas obras, não é porque você é bonzinho. Não, cara, para com isso, não é. Quanto mais você entende que você é dependente da graça de Deus, e quanto mais você entende que ela é eficaz em você, você precisa menos das suas obras, você precisa menos da aprovação das outras pessoas, você precisa menos da sua performance religiosa. Ah, eu vou mostrar a todo mundo que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus. Não, você não precisa provar nada para ninguém, você precisa entender que a graça de Deus te transforma. Não precisa provar que você é uma árvore, queridos, os frutos se tornarão evidentes, porque você entendeu, aceitou, compreendeu que não é por meio da sua força, não é por meio das suas obras, é a graça de Deus que te trouxe de volta para a presença dele. Aleluia. Então é isso que nós precisamos compreender, esta verdade. E algumas pessoas, pastor, eu nunca vi tantas pessoas que criticam, sabe, quando a gente fala sobre a graça. Você vai dizer que pode pecar. Nada disso, pelo amor de Deus. Quanto mais consciente você for da graça, menos o pecado vai dominar. O pastor disse de início aqui que nós éramos escravos, e éramos escravos do pecado. Hoje mais não. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre você.
Hoje o pecado não tem domínio mais sobre a sua casa. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Por que, pregador? Porque Romanos capítulo 6, verso de número 14 diz: vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E debaixo da graça o pecado não reina. Quem reina é Jesus. Não é o pecado que governa, quem governa é Jesus. Debaixo da graça quem governa é o Espírito de Deus. Esconda-me em ti, Isso. nas asas do teu amor. Adore ao Senhor neste momento. Como eu amo seu nome, o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Você está sendo convidada. Esconda-me em ti. Você está sendo convidado a Nas esta asas verdade. do teu amor. Pastor, nós precisamos ensinar a este povo. Nós precisamos ensinar a estas pessoas do quanto a graça é suficiente. Certo? Tem gente que chega para mim e diz: olha, paga mais o preço que dá certo, faz mais aquilo que dá certo, se humilha mais que vai dar certo. A igreja brasileira precisa se arrepender, querido. Se precisa se arrepender, precisa sim, eu concordo. Arrependimento é metanoia. A igreja precisa parar, tem que mudar a maneira de pensar. Chega dessa maneira de pensar de que se eu fizer, Deus me abençoa. Eu não sou abençoado porque faço alguma coisa, eu sou abençoado porque creio que Jesus fez muito por mim. Isso é a verdade. Quanto mais grato você for por aquilo que Jesus fez por você, quanto mais grato você for por tudo aquilo que Deus tem feito por meio de Jesus, você vai entender o alto da reforma. Você vai entender aquilo que Martinho Lutero entendeu lendo a luz de velas, quando ele procurava se justificar diante de Deus, dizer: Deus, eu sou um pecador miserável, eu não consigo fazer isso, eu não consigo te agradar. O que agrada a Deus não é alguém que faz, é alguém que crê. O justo viverá pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho entende-se, essa manifestação da graça de Deus entende-se na boa notícia, e essa boa notícia se compreende por meio da fé. Aleluia. Creia. Se você está em casa e tem mais algumas pessoas aí, pergunte a ela: você crê que Jesus é suficiente? Você crê mesmo que Jesus... Pergunte à pessoa que está na sua casa: você crê de verdade que Jesus é suficiente? Então, se você crê que Jesus é suficiente, descanse das suas obras. Pare de querer realizar, pare de querer de fazer para agradar a Deus. Creia no que Jesus fez, porque é isso que te salva. É isso que nos salva. Paulo tirou o orgulho, e eu continuo dizendo: esse orgulho nosso vai cair. Esse orgulho nosso vai cair. Vai. Romanos 3, 27. Onde está, pois, o orgulho ou motivos para sermos orgulhosos? Deus excluiu, queridos. Você lembra quando Deus chamou Adão? Adão estava escondido. Adão apareceu vestido. Adão mesmo se vestiu. Que coisa cabulosa, né? Adão mesmo se vestiu. Aí apareceu vestido diante de Deus. Aí Deus disse: que é isso, Adão? Eu vi que estava nu, então eu mesmo providenciei vestes para mim. Imagina o homem sendo aceito diante de Deus por aquilo que ele mesmo estava fazendo. Eu realizei isso, então eu vi que estava nessa condição, então pensei: eu posso dar um jeitinho.
eu posso me ajeitar, eu posso fazer isso. Queridos, Deus olhou e disse: pois tira. Sacrificou o inocente, vestiu ao homem e profetizou para os nossos dias. Não é por meio das suas obras, não é por obras de justiça que temos praticados, mas é por seu infinito amor e por sua infinita graça. Ele nos vestiu de justiça, Ele nos vestiu de santidade, Ele nos vestiu e revestiu com Jesus Cristo de Nazaré. Isso daqui é tremendo demais. É por isso que eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Essa é a noite de você ser transformado. É a noite de você sair deste raso. A religião diz: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa disso, você precisa fazer isso, você precisa cumprir aquilo, você precisa cumprir aquilo outro. A palavra de Deus diz para você: creia. Eu preciso que você creia. Paulo, quando foi pregar para a igreja de Roma, ele disse: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio que eu não preciso das minhas obras, não é da minha performance. Eu creio que eu preciso unicamente de Jesus. Eu creio que eu preciso unicamente da graça de Deus. Eu creio que eu preciso unicamente do favor de Deus. E quando eu aceito isso, queridos, algo tremendo acontece, sabe? Algo extraordinário acontece. Que é você se tornar cada dia mais a imagem certa, a imagem correta. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus nos capacita, nos dá a capacidade de cumprir, de realizar a vontade de Deus, fora de estarmos na presença dEle. Pastor, como eu disse que a graça de Deus é uma pessoa, é Jesus. Eu vou te dizer porque nós devemos dar tanta ênfase, tanta credibilidade à mensagem que seja centrada em Jesus. Eu vou dizer para o Senhor, porque a gente tem que dar tanta credibilidade, o porquê a gente tem que dar tanta ênfase. Eu vou dizer, começando pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento a Bíblia diz que foram separados muitos sacerdotes, muitos, pastor. Sabe por quê? Por causa da morte. Um estava lá sendo sacerdote, morria, tinha um reserva, entrava outro no lugar. Morria, entrava outro. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é maior. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de um reserva. Jesus não precisa de alguém que fique aguardando ele morrer para entrar no lugar. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele não morre mais. Jesus vive para sempre. Então este é um grande motivo para nos alegrarmos, para confiarmos na graça de Deus. Jesus não tem substituto. Jesus reina e vive para sempre. Que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo? Que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo? Isso. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Pastor, deixa eu dizer outro ponto. A graça é uma pessoa, nós precisamos entender. Então, queridos, Jesus é a garantia de que nós somos aceitos diante de Deus.
Jesus é a garantia de que nós podemos entrar na presença de Deus. Esta é a graça que nos salva, essa é a graça que nos transforma. Porque, Diego, nós precisamos dar tanta ênfase em Jesus. Nós precisamos tirar esse pessoal que, sabe, coloca tanto as minhas experiências, porque, não, fala de Jesus que dá certo. Coloca Jesus no centro, coloca Jesus no centro da vida, coloca Jesus no centro da mensagem. Não importa, olha, eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí. Se você é ministro da palavra, não importa-me se você prega uma mensagem repetida 10, 20, 50 vezes, desde que Jesus esteja no centro dela. Se algumas pessoas podem ligar, vai falar de novo a mesma mensagem, que seja a mesma, mas que tenha Jesus no centro. Nós não queremos outra mensagem a não ser Jesus e este crucificado, Jesus e este crucificado. Aleluia. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse: nada busquei saber entre vós a não ser. Você acha que a mensagem de Paulo mudava, pastor? Paulo poderia ter um estudo diferente, né? Mas o centro da mensagem era a mesma. A mensagem de Paulo era cabulosa, viu? Os religiosos ficavam tudo doido, os fariseus ficavam tudo pirado. Como é que pode? Esse homem só fala de Jesus. Porque quando a gente prega sobre a graça, e alguém, quando alguém me diz assim, rapaz, esse homem só fala sobre a graça, é a mesma coisa de dizer que eu só falo de Jesus. Rapaz, você só fala de Jesus, só tem Jesus na tua boca, é? Então não se importa, coloque Jesus no centro, coloque Jesus no centro da sua mensagem, no centro da sua vida. Se alguém possa dizer, muda a mensagem, querido, não muda. Jesus vai acrescentando, mas fala dele, coloca ele no centro. Então por que é tão importante colocar Jesus no centro? Apresentar essa graça tão maravilhosa, porque todas as vezes que nós falamos da graça, falamos de Jesus, colocamos Jesus no devido lugar de honra. E sabe qual é o lugar de honra? Jesus é esse. Por quê? Porque Jesus, diferente de todos os outros sacerdotes, a Bíblia diz que o sacerdote, pastor, oferecia oferta pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E isso repetidamente. Eles ofereciam pecado por ele, o sacerdote, e pelo pecado do povo, repetidamente. Jesus, a Bíblia diz que ofereceu uma única oferta para sempre. Jesus ofereceu uma única oferta para sempre. Isso quer dizer, sabe o quê? Que o texto de Isaías soa como uma canção. Aquele texto de Isaías 53 que fala sobre a substituição, sobre o cordeiro. A ira que era nos devida recaiu sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz paz recaiu sobre ele. Ele, como uma oferta, recebeu todos os pecados para ser punido no seu corpo, para que nós que éramos tratados como pecadores, nós não somos mais diante de Deus, querido. Eu vou dizer uma coisa aqui, possa ser que você entenda mal, mas isso é uma coisa. Quando eu digo que você não é mais pecador, estou falando daquele pensamento vai ter rico que você tinha, de eu não posso estar na presença de Deus e tal, isso, aquilo. Você tem um representante legal, certo? Você pode entender que você é, pelo sentido de que você carece, necessita, mas a oferta que foi entregue por Jesus, ela levou o castigo, ele entregou o corpo como oferta. Essa oferta que foi entregue a Deus era como aquele animal inocente que era imputado o pecado do pecador nele,
e ele era punido no lugar do pecador. Jesus foi punido no nosso lugar, para que nós nesta noite entendêssemos que os nossos pecados estão quitados diante de Deus, porque a oferta de Jesus foi para toda a eternidade, foi para sempre. Então que nesta noite você saiba que você foi perdoado completamente. O sangue de Jesus purificou de todos os seus pecados para sempre. Santo é o Senhor Deus poderoso, Aleluia. digno de louvor, digno de louvor. Amém. Então é isso, você que está em casa, saiba disso. Ouça mensagens sobre a graça de Deus. Procure saber mais sobre a obra realizada de Jesus. Tenha a disposição de entender mais sobre esta maravilhosa graça de Deus, que é a que nos dá vida, é a que nos traz de volta para a presença dEle. Eu quero orar por você que está em casa. Eu lembro-me que eu não tenho vergonha de falar isso. Cara, eu fui um cara muito trabalhoso mesmo. E em todo o tempo da minha vida eu ouvi mensagens, e eram aquelas mensagens, sabe, que colocava mais pavor do que confiança, né? Então eu ficava meio, cara, Deus vai me punir, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e tal. Até que eu ouvi uma mensagem sobre o Evangelho, sabe? Quando eu digo Evangelho, eu estou falando de uma mensagem centrada na obra consumada de Jesus. Me trouxe a consciência do quão maravilhosa é essa graça de Deus. E eu vou dizer para o senhor, pastor, e eu quero deixar claro para vocês que estão em casa, depois que eu ouvi essa mensagem, depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu comecei a ler alguns livros relacionados à graça de Deus, meu entendimento mudou, a minha mente mudou, e consequentemente minhas ações também mudaram, porque é isso que a graça faz. A graça pega você por dentro, sabe? Ela muda você por dentro, e por fora você só torna evidente a verdade que está sendo aplicada no seu interior. Então nessa noite é a noite em que você também, você que está em casa, você que está me ouvindo, você que está distanciada, você que se sente culpada, incapaz ou imprópria de estar na presença de Deus, você que olha para você e diz: não, eu não mereço estar na presença de Deus. Querida, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu tenho uma palavra para você, rapaz, nessa noite. Deus não te aceita pelo seu merecimento, Deus te aceita pela infinita graça dele. Ele não está pagando uma dívida, ele está te concedendo um presente. Receba nessa noite, essa graça vai te transformar. Aleluia. Yeshua, Queridos, eu vou orar, que já passou o horário, pelo amor de Deus. Mas nessa noite eu quero que você fique com o teu coração aberto, sabe? Você se desarme, que você nessa noite de fato diga: eu me rendo, Jesus. Eu estava fazendo uma... Você sabe nadar? Você sabe nadar? Sabe? Mais ou menos. Então não sabe muito não, né? Não se arrisca muito não. Mas vamos lá. Sabe nadar? Todo mundo sabe nadar aqui?
Todo mundo peixe, né? Você é menos, né? Pastor, não vou perguntar que ele é pescador. Tudo bem. Escuta só. Imagina que você não sabe nadar, certo? Aí a gente te joga dentro d'água. O que você acha que vai acontecer? Se afogar, né? Ou melhor, vamos imaginar que você não sabe nadar e você decide mergulhar. Vai dar errado do mesmo jeito, não vai? Você não sabe nadar. Você precisa de quê então? O que você acha que você precisa? Você está lá se afogando, morrendo. E aí você precisa de quê? De alguém para lhe puxar, né? De alguém para lhe salvar. Pois é. Tem muita gente nesse momento que não sabe nadar. E a resposta para eles é essa. Eles precisam de alguém que puxe, de alguém que salve, de alguém que seja o seu salva-vida. E nessa noite, para você que não sabe, Jesus é seu salva-vida. Glória a Deus. Você caiu em um lago, não sabe nadar, você está em uma situação que não sabe como sair. Jesus é a resposta. A graça de Deus é a resposta, pastor. Glória a Deus. A graça de Deus é a resposta. Amém? Pai, eu quero te render graças nesta noite. Obrigado por essa noite. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está disposto. Obrigado porque o Senhor está disponível. Obrigado, Pai, porque o Senhor teve a iniciativa de nos salvar. Estávamos nos afogando, morrendo. Veio um salva-vidas. Veio o salva-vidas chamado Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por a obra de Jesus. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pela cruz de Jesus. Obrigado, Pai, nesta noite por essas vidas que estão me ouvindo e que estão do mesmo jeito. Quem me salvará? E essa noite é a noite da resposta. A resposta está em Jesus. Jesus te salva, a graça te salva, ela te livra. Pai, eu te louvo nessa noite, eu te agradeço. E assim nós te louvamos por todo o bem, por todo o amor, por toda a bondade, por toda a misericórdia. Obrigado por todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado, aleluia. Obrigado, aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Cante. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Diz pra ele: Senhor, abraça-me. Receba o abraço dele. Abraça-me. Abraça-me, Senhor.
seja o Senhor. Queridos, que palavra tremenda. Estava lendo os comentários dos irmãos ali. Meu Deus, como o Espírito Santo falou conosco. Como Ele falou conosco de uma forma tremenda. Receba essa palavra no seu espírito, querido. Nós já aprendemos que a palavra de Deus, nós não podemos apenas ouvi-la, mas temos também que, além de ouvir, nós temos que praticar. E esperamos que os irmãos coloquem em prática essa palavra que o Espírito Santo falou com todos aqui nessa noite. Precisamos estar na graça do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Diego. E queremos bis, viu? Novamente aqui em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe ricamente. Queridos, domingo pela manhã nós temos o nosso culto presencial, 9 da manhã e também às 19 horas. Então, ainda não saiu o novo decreto do governo, mas estamos crendo. Queremos continuar com os nossos cultos presencial em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que esteja nas vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus vos abençoe.